Saudações, um grande abraço para cada um de vocês, para minha amiga de Campo Grande, que eu não quero citar o nome nesse momento, para minha amiga do Shopping Niterói, que eu também não quero citar o nome nesse momento, tá? Meus irmãos, eu vou entrar num assunto que poucas vezes eu entro abertamente, principalmente usando esse testemunho, tá? Porque foi um testemunho doloroso demais. Foi aquele que, no meio da batalha, em batalha nós sabemos que às vezes acontecem perdas, às vezes acontece baixa mesmo, e foi uma batalha que ela se iniciou na área espiritual, e essa a minha equipe perdeu, tá? Essa meus amigos perderam, meus companheiros perderam, e houve uma perda dolorosa, e tão dolorosa que eu tenho dificuldade de falar abertamente sobre esse testemunho. Vou começar com um assunto que eu quero que vocês entendam o brilho de uma vida, algo tão maravilhoso, tão lindo de uma vida, e eu quero que vocês vejam um pequeno trecho de um momento em que eu fui chamado para poder abrir aí um evento de peão boiadeiro, vaquejada, e me chamaram para poder que eu fizesse a abertura com um culto evangélico, em oração e gratidão. E como é tão incomum, é mais normal outras manifestações no momento de rodeios, né? E chamaram eu para poder estar representando o reino de Deus naquele momento. Então teve uma certa vez que eu levei uma equipe, foi mais de uma vez. E eu quero mostrar aqui, quero que alguns de vocês vejam, que vida tão linda. Preste atenção naqueles jovens, tá? Principalmente o que está fazendo vocal, que está com um violão e está cantando, tá bom? Onde minha alma não mente, solta agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Glória a Deus. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Vou fazer morada em nossos corações, Senhor, nessa noite. Mora em mim. É tudo o que eu posso mostrar sobre esse evento. Foi um evento maravilhoso, tudo mais, tá? Fizemos nosso trabalho. Um jovem com talento tão lindo, mas em algum momento eu estava com a minha família em Búzios, muito tempo depois, e recebemos uma notícia de que esse jovem, a gente nunca consegue entender muito bem como aconteceu, mas que ele tinha falecido. Eu arranquei o telefone da mão das minhas filhas e eu pronto para poder discutir com quem estava falando, porque parecia uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira muito feia, e a pior miséria, eu confirmei que tinha acontecido mesmo. Esse jovem, ele foi encontrado morto, e através de um provável suicídio, pelo que tudo indica, parece ter sido um suicídio. Pode ter sido um acidente também. Pode ser que ele tenha tentado simular uma situação, e a cadeira onde ele se apoiou, ele colocou alguma corda em um telhado de madeira e subiu, e essa cadeira estava quebrada embaixo, pelas informações que eu recebi. Então é possível que ele fosse tentar chocar alguém ou esperar alguém chegar para dar um susto, mas aconteceu alguma coisa errada e aquela cadeira quebrou naquele momento, e os últimos momentos dele a gente não sabe o que aconteceu. Mas a minha família ficou arrasada, tá? Era como um dos irmãos das minhas filhas, tá? Durante mais de 3 anos, mais que a metade
dos sorrisos das minhas filhas era junto com ele. Era uma pessoa já integrada à família. E em algum momento, sem ter que entrar muito em detalhe, porque os detalhes são enganos, mas em algum momento ele parece ter cometido suicídio, tá? Eu quero falar pouco hoje sobre isso, mas sobre pensamentos de suicídio, tá bom? Algumas pessoas estão popularizando a ideia de que alguém precisa tentar acabar com a própria dor cometendo suicídio, por exemplo, e que o suicídio é uma tentativa de acabar com a própria dor. Eu acho que isso está contribuindo mais ainda para um engano na mente das pessoas, para em alguma fração de um minuto a pessoa achar que ela vai estar tentando algum meio de acabar com a própria dor, acabando com a própria vida. Eu acho um engano muito grande. Eu quero fazer uma comparação, não julguem, tá? É porque a ideia aqui é edificação, mas eu não tenho palavras corretas. Imagina que você soubesse que algum amigo seu, algum companheiro, sabe, alguma pessoa que você até conhece há pouco tempo, mas que ele pegou uma tigela de diarreia mesmo, e ele com uma colher, tá, aquilo quente, ele comeu aquilo tudo, e com os dedos ele ainda raspou a beirada ali, entendeu, e comeu aquilo tudo. Eu não vejo ninguém em volta falando assim, não, eu quero fazer também, eu tô revoltado, isso não podia ter acontecido, e de repente você vê a pessoa com atitudes, tá, de se alimentar com aquilo. Mas é interessante que é o seguinte, quando aconteceu esse evento próximo a ele, tá, as pessoas que estavam próximas a ele, várias tiveram pensamentos suicidas e várias pessoas, tá, tiveram comportamentos suicidas. E eu quero dizer que é o seguinte, que se ele tivesse comido um prato de diarreia, ninguém ia querer falar também, sabe, eu quero fazer a mesma coisa com ele, foi terrível o que ele fez, foi uma miséria que ele fez, mas eu quero fazer também. Só que muito pior do que comer um prato de diarreia é atentar contra a própria vida, entende? Só que eu só me meto na área espiritual, e nós aqui do grupo Amigo de Fé já tínhamos sido despertado para estar intensamente em oração, e foi feito pedido no grupo Amigo de Fé 10 dias antes desse acontecimento. Eu postei aqui no nosso grupo falando que Deus tinha me mostrado uma revelação. Eu estava dentro de um ônibus e botei detalhes sobre a revelação, tá? Que era um espírito de sepultura e que era para poder a gente orar. E pouco depois, uns 3 dias depois, eu pedi que quem pudesse estivesse auxiliando com um jejum, que a gente começasse o jejum a partir das 18 horas e cada um ficasse o tempo que conseguisse. Antes disso, já no primeiro dia, logo no dia da revelação, eu entrei em contato entre as pessoas com quem eu entrei em contato com a irmã Eliane, eu não sei qual cargo ministerial dela, mas da Rua Bahia, aqui em Itaguaí, e passei detalhe para ela também e pedi que estivesse orando, porque ela é responsável por um grupo de consagração, ela é uma das responsáveis de uma grande consagração que tem em Itaguaí. E então foi gerado provas sobre esses assuntos, tá? Não é aquele negócio, sabe, de a gente fantasiar, não, foi gerado provas. E quando aconteceu o evento, ela comentou comigo, ela falou assim, poxa irmão, você ainda tinha visto alguma coisa, né? Mas meus irmãos, quando eu comecei naquela batalha em jejum e oração, com 3 dias eu me distraí, e certo de que outras pessoas iam estar fazendo jejum no grupo, eu mesmo parei. Só que quando completava os 7 dias de jejum, como eu tinha pedido, tá? Como a proposta era fazer mais ou menos 2 horas de jejum, pelo menos, então das 18 horas até as 20 horas mais ou menos, só que quando foi por volta de 9h30 mais ou menos, a gente recebeu a ligação de que isso tinha acontecido, justamente quando era para terminar o meu período de jejum, tá? Aquele meu período de 7 dias em jejum, todo dia a partir das 18 horas. E meus irmãos, tudo aquilo, tá, começou na área espiritual. Eu tive a oportunidade de falar essa semana
com um jovem, eu tive experiência também com uma jovem chamada Natália, eu tive uma experiência com uma jovem chamada Pamela, tá? Que Deus me mostrou numa revelação 5 meses antes de acontecer a revelação. Deus me mostrou ela em uma montanha, de braço aberto, todos os detalhes, mão completamente aberta, os dedos entreabertos, sentindo o ar passando pela mão. Me mostrou tanta coisa em volta, só que por estar de costas eu não reconheci ela, achei que fosse a mãe dela, e eu mandei o assunto para a Patrícia, a mãe dela, e depois ela entrou depois de 5 meses, ela me descobriu, porque depois de 5 meses se cumpriu exatamente aquilo. E ali naquela visão ali tinha uma coisa interessante, era um espírito, tá, que tinha uma forma de camaleão, mas ele era camaleão na voz, e ele era comandado por um outro espírito maior chamado de uma mulher cigana, tá, era um espírito que trabalhava com prostituição, e aquele espírito, esse da cigana, ele comandava ele tinha autoridade sobre aquele espírito camaleão, e ele era camaleão na pele e na voz. Ele era camaleão na pele porque ele conseguia ficar no ambiente sem ser notado, e era camaleão na voz porque ele conseguia imitar a própria voz humana e soltar na sua própria caixa craniana. Como exemplo, se alguém tivesse dando mole pro Josevaldo, por exemplo, então esse espírito não falaria: ah lá, Josevaldo tá te dando molinho. Ia usar a voz do Josevaldo, aquela que a gente conversa com a gente mesmo, tem uma com a gente mesmo, tá? Parte do nosso pensamento, e ia usar bem nessa tonalidade, ia falar assim: ah lá, tá me dando molinho. E em vez de falar assim, ó, se você quiser, você vai lá e pega, tá? Você ganha ela. Não ia falar dessa forma porque o Josevaldo ia desconfiar, mas aí falaria assim: ah lá, se eu quiser eu vou lá e eu pego, tá? E dessa forma a nossa mente vai sendo enganada. E quando ela entendeu o nível da revelação que foi, ela saiu de uma cidade chamada Paulo de Fronten e veio até aqui Itaguaí conversar comigo, tentar entender. E nós todos aqui do Grupo Amigo de Fé apoiamos muito ela, oramos muito por ela, tá? Entre as pessoas que orou muito por ela, tá? Que participaram dessa vitória em relação à vida dela, foi o saudoso meu amigo, pastor Paulo César, a esposa dele, a nossa maravilhosa amiga aqui do grupo aqui, a missionária Ângela, a missionária Angélica e várias outras pessoas, tá? A irmã Adriana, que é a missionária Adriana, ainda não é uma missionária chamada pelo homem, mas há muito tempo Deus me leva a chamar a Adriana de missionária. Também a pastora Inês, tá? Várias situações, entendeu? Várias pessoas assim batalharam em oração pela vida da Pamela. E um dia, durante a noite, a Pamela entrou e fez contato comigo pelo WhatsApp, falando: Josevaldo, eu não aguento, a minha mente está estranha, só repete constantemente na minha cabeça, dizendo que é melhor me matar, é melhor acabar com tudo. Desculpa, ela não falou é melhor me matar, ela falou melhor acabar com tudo, porque tinha vergonha de dizer que era melhor se matar, tá? E eu consegui mostrar para ela naquele momento que aquela visão, já não de 5 meses, mas agora de uns 7 meses já depois, tá? Deus tinha me dado aquela visão por causa daquilo, porque na verdade não era a voz dela, era aquele espírito, o camaleão, que era camaleão na pele e na voz, que emitia aquela voz na mente dela como se fosse dela mesma, falando que era melhor ela acabar com tudo, porque ela ia acabar com o sofrimento dela, porque ninguém ia se importar, ninguém ia saber o que tinha acontecido, ninguém se importava com ela. E naquele momento eu fiz uma oração por ela, e essa vida nós conseguimos resgatar, graças a Deus, entendeu? Ela foi curada daquela etapa, tá? Hoje eu não tenho tido contato com ela, eu espero que ela esteja bem, graças a Deus, porque isso é um evento que às vezes ele pode ser repetitivo, por exemplo, uma tentativa hoje e mais lá na frente tentarem novamente. Mas semelhante ao assunto desse jovem que estava cantando, repare a música que ele estava falando, tá? Faz em mim morada, Espírito Santo, faz em mim morada, tá? O que estiver em pé, ore para que não caia, porque em algum momento aconteceu um engano muito grande na vida dele, tá? Aconteceu um engano muito grande na vida dele, e aquele jovem, que era para permitir que Deus continuasse fazendo morada na vida dele, tá? Entendendo na música que ele cantava, que o coração dele é o templo de Deus, tá? É o lugar de Deus morar, e em algum momento aconteceu um engano tão grande, que ele acabou perdendo a vida.
Então, meus irmãos, Deus preparou a gente para a gente se proteger o nosso próprio corpo, tá? Se em algum momento os teus pensamentos começarem a lutar contra a tua saúde, contra o teu bem-estar, comece a desconfiar, porque muitas vezes pode ser não o teu pensamento, mas como vírus, tá? Um vírus de pensamento infiltrado. Aí é hora de você pedir ajuda, tá? É hora de você buscar ao Senhor, buscar os médicos também, tá? Essa foi uma luta ruim. Essa foi uma luta que tivemos baixa, tá? Uma baixa terrível, que até hoje é difícil para poder eu falar tranquilamente nisso, tá? Mas para vocês entenderem que a maioria, até hoje, todas as vezes que eu tenho encontrado, tá? Eu tenho visto problemas na área espiritual, tá? Como o da Pamela, que evitamos, e como o desse jovem, que antes de acontecer, Deus tinha me mostrado, tá? E eu falhei pelo fato de não ter sido firme com aquele propósito até o final, porque aí eu ficou a impressão que eu poderia ter evitado. Então você que tem o seu jovem, você que tem sua jovem, você que de repente os teus próprios pensamentos às vezes está bagunçando a tua mente e tentando levar você a você se ferir, você tomar remédio contra você mesmo, tá? É como se fosse só para poder passar mal, mas aí acontece algum acidente em algum momento e sai do seu controle, tá? É muito provável que ele não quisesse realmente cometer um suicídio, porque ali onde ele ficou, os pés dele encostariam no chão. Então no momento de angústia ele podia ficar na ponta do pé, alguma coisa assim. Mas provavelmente no momento que quebrou aquela cadeira, saiu do controle dele. Quando ele subiu na cadeira, saiu do controle, tendo quebrado a cadeira, e ele tendo perdido a vida, talvez por um acidente, entendeu? Mas, meus irmãos, a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, tá? Viva ela, tá? Guarda a tua fé. Espera em Deus. Espera em Deus, porque lá na frente você vai ver que era tudo uma fase, somente uma fase. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que em nome de Jesus, toda luta oculta contra a tua mente, contra a tua cabeça, contra o teu coração vai sendo repreendida pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Que seja tu uma bênção. Eu quero encerrar essa palavra com Isaías capítulo 49, verso 14 em diante, que fala assim: mas assim diz Sião, o Senhor já me desamparou e o Senhor não se importa mais comigo. Aí Deus responde assim: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho, do filho do seu ventre, do filho que cria, de maneira que não tenha compaixão, que não se compadeça desse filho? Mas ainda, eu quero dizer que ainda que essa própria mãe, que criou essa criança, que criou o filho do seu próprio ventre, amamentou, tá? Ainda que essa mãe viesse a se esquecer desse filho, eu, o Senhor Elohim Kadosh, eu, o Deus Todo-Poderoso, tá? Deus falando assim: eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. E os teus muros, ou seja, os teus limites, o que tu aguenta, o que tu não aguenta, o que tu sofre, os teus limites estão continuamente diante de mim. Faça como Pedro, quando começou a afundar, caminhou nas águas, tá? Tem momento que a gente está caminhando no meio das águas, no meio da tempestade. Aí ele vai caminhando nas águas. Mas depois de caminhar nas águas, de repente começa a afundar. Mas se você está afundando, levanta as tuas mãos para o céu e fala: Senhor Jesus, me socorre, porque essas ondas estão me submergindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estende tua mão para o alto e pede socorro ao Criador dos céus e da terra, que através do seu Filho Jesus e o poder do sangue de Jesus, tu serás socorrido. Amém, glória a Deus.